Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Amém? Confesso, irmão, que eu tinha saudade desse tempo onde a gente se reunia para orarmos aqui como duplas. Tenho muita saudade. A gente fazia isso muitas vezes. E saudade das vigílias também. Era muito bom virar à noite orando na presença de Deus. E eu queria convidar os irmãos que estão aqui e os que estão em casa também a abrir suas Bíblias em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 7. Atos, capítulo 12. Vou esperar os irmãos aqui encontrarem. Atos 12, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 7. Será uma meditação breve para nós possamos meditar na palavra de Deus e assim tirarmos algumas lições preciosas aqui para a nossa vida como igreja e que nós possamos entender o conceito de oração, o conceito de orar sem cessar, uma oração fervorosa e vermos a ação de Deus, a mão de Deus agindo poderosamente sobre a igreja, livrando, protegendo e cuidando dela. Atos 12, versículo 4 diz o seguinte: Depois lançou na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Amém. Irmãos, essa palavra ela é tão, como eu posso classificar? É tão boa, quando você vê aqui a ação de Deus, através da igreja que intercede, da igreja que está reunida em oração. E você consegue notar a importância da oração na vida da igreja. A importância de sermos intercessores constantes, intercessores que possam ser fervorosos, que ardam, que amem a oração. Como é importante. Richard Foster diz que orar é reconhecer-se incompetente, impotente diante de Deus. Orar é apresentar-se a Deus com atestado de pobreza ou uma declaração de incapacidade. Orar é pedir, e quem pede é fraco e dependente. Orar é quebrantar-se e abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Orar é humilhar-se diante de Deus, submetendo-se à sua vontade. E eu achei interessante esse comentário aqui do Richard Foster, com relação à oração. Então que nós possamos entender esse contexto, e dentro desse texto aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, os que estão aqui estão, e com aqueles que estão em casa, 6 pontos bem interessantes. Dentro dessa perspectiva aqui de Pedro, o qual ele se encontrava, nós vemos aqui dessa narrativa de Lucas, no livro de Atos, que a igreja estava sofrendo uma perseguição por causa do evangelho. Nesse primeiro ponto aqui, Tiago já tinha sido morto por Herodes, ele já teria perdido a vida, e Pedro foi lançado no cárcere, e ali estava preso, acorrentado, com escolta, para garantir que ele não viesse a fugir.
aguardando para ser apresentado no outro dia ao povo, para ser julgado. E nesse intervalo, a igreja reunida orava incessantemente, uma oração fervorosa, para que Deus pudesse livrar Pedro. E é interessante essa questão aqui. Mesmo em circunstâncias desencorajadoras, Deus pode ouvir as orações. Era assim que se encontrava assim a situação de Pedro. Ninguém podia fazer nada por ele. As ações humanas não podiam resolver aquele problema de imediato. Era uma situação que desencorajava qualquer uma pessoa. Foi uma circunstância difícil. E a atitude da igreja foi reunir-se em oração. E é interessante, irmãos, que dentro desse contexto, a oração fervorosa, uma oração ardente, onde você põe o seu coração na oração, onde você se quebranta na oração diante de Deus e apresenta a dificuldade, apresenta o problema diante de Deus. Irmãos, lembrando de Elias, quando ele orou para que não chovesse, ele apenas não chegou diante de Deus e orou uma vez. Ele orou uma vez, ele orou segunda, ele orou a terceira, ele orou a quarta, orou a quinta, orou a sexta vez e sem resposta. E na sétima vez, Deus o respondeu. Precisamos ser persistentes na oração, para que Deus venha agir. Precisamos colocar nossos joelhos no chão, nos quebrantar, nos humilharmos diante de Deus. Assim a igreja o fez no passado, e a igreja colheu os benefícios mediante a insistência e a persistência na oração, mesmo em circunstâncias adversas, que você não vê solução. Quando oramos, quando colocamos nossos corações, as nossas vidas, tudo diante de Deus, e esperamos, Deus venha ao socorro. Segundo ponto, as orações devem ser intensas e constantes. Nós lembramos de Daniel, que ele orava constantemente 3 vezes ao dia. Constantemente, eram orações constantes. Lembrando de Neemias, ele orou, ele jejuou dias, meses, em prol do povo. Precisamos ter isso em nossos corações, sermos persistentes com relação à oração, sermos constantes com relação à oração, falarmos com Deus. Deus, eis aqui as nossas demandas. E hoje nós estamos aqui e colocamos a saúde do pastor diante de tantas incertezas e dúvidas que vêm em nossas mentes. Como será daqui para frente? Nós agimos algumas vezes com incredulidade com relação a muitas coisas, mas cabe a nós colocarmos nossos joelhos no chão, descansar em Deus e esperar em Deus, que as nossas orações possam ser intensas e constantes. Elias era homem semelhante a nós, pessoas como nós, que duvidavam, que questionavam, e ele orou ao Senhor, para que não chovesse, e não choveu por 3 anos, e ele orou novamente, e choveu, e a terra foi irrigada. Deus ouviu as suas orações, e as suas orações eram constantes e fervorosas, e é o mesmo contexto aqui da igreja de Atos. Se você ver, nota aqui no capítulo 12, a partir do versículo 5, onde diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. A igreja tinha fervor, a igreja tinha calor,
A igreja ardia em oração. E nós precisamos resgatar isso. Precisamos ter isso em nós, esse ardor, esse fervor. Precisamos, para que nós possamos, não podemos sofrer tanto. A Bíblia diz que o povo, ele é destruído porque não conhece a Deus, porque lhe falta o conhecimento, porque lhe falta a sabedoria, porque nós não buscamos a Deus. Muitas das vezes nós padecemos, nós sofremos, nós choramos, sendo que nós temos um Deus que está pronto a nos acudir, que está pronto a nos dar a solução para o problema, que está pronto a nos conduzir na direção que nós desejamos. Nós temos esse Deus, e Ele está à disposição, quando nós clamamos, quando nós nos humilhamos perante Ele, quando nós nos derramamos aos seus pés, quando nós estamos ao trono de graça. Se você nota nessa situação aqui de Pedro, olhe bem o texto, no versículo 6, Pedro, ele se encontrava encarcerado, além de estar acorrentado com algemas, ele tinha aí escolta, uma ao lado dele e outra no portão, fora, para que ele não saísse, para que ninguém não entrasse, para facilitar a fuga dele. Irmãos, o ponto 3 que eu achei interessante, o seguinte: a força da oração é maior do que qualquer combinação de esforços. Quanto maior for Deus, quanto maior Deus se torna para você, para a igreja, menor se torna o seu problema. Agora eu pergunto para a igreja e para aqueles que estão nos ouvindo: qual é o tamanho do seu Deus? Do Deus o qual você serve, do Deus o qual você ora, do Deus que te resgatou. Qual é o tamanho do seu Deus? Será que o problema que estamos enfrentando, ele parece ser maior que o nosso Deus? Não. Esse problema, ele é um grão de areia perante o nosso Deus. O nosso Deus, ele é grande e é poderoso. Daniel diz lá no capítulo 11, versículo 32b: o povo que conhece Deus é forte e ativo. Então, de fato, se você olhando bem para o texto, de fato a igreja de hoje, ela conhece Deus como deveria conhecer. Ela sabe o tamanho de Deus, o tamanho do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor, a profundidade da sua grandiosidade. Será que nós conhecemos Deus na sua totalidade, na sua essência? Daniel, ele é categórico. O povo que conhece Deus, ele é forte e ativo. Pela oração, irmãos, a boca do leão foi fechada. Pela oração, homens foram libertos da fornalha. Pela oração, as maravilhas de Deus foram operadas em muitas pessoas. Muitos tiveram curas, foram libertos. Muitos foram salvos pela oração. Jonas orou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Reconheceu Deus. Ele entendeu quem é Deus. Ele orou, ele conversou com Deus. E nós vemos dentro da Bíblia diversas situações onde aqueles que se oraram, que clamaram a Deus, obtiveram resposta, obtiveram êxito. Nós lemos também Josafá, quando alguns povos queriam invadir para confrontá-los,
ele reuniu todo o povo no pátio e oraram ao Senhor. E Deus vem em resposta. Deus vem em resposta daqueles que o buscam, daqueles que clamam. E aqui hoje nós estamos para clamar ao nosso Deus, para rogar a Ele, que Deus possa curar, restabelecer a vida do pastor. E nós sabemos que Deus pode fazer isso. Eu lembro daquele centurião, onde ele chega para Jesus e relata a enfermidade do seu filho. E ele diz assim: não, somente que uma palavra que tu ordenar, eu sei que o meu filho será curado. É fé. Além de orar, precisamos crer na ação poderosa de Deus. Nós vemos também aqui no versículo 7. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta-te. E as correntes caíram dos pulsos. Quando eu vejo algo dessa magnitude acontecer, sendo narrada e contada na Bíblia, vendo a ação de Deus acontecendo através daqueles que oraram, que colocaram o joelho no chão, que clamaram, e Deus vem em socorro, eu fico imaginando, irmãos, o tamanho do Deus que eu sirvo, do Deus que nós sirvamos, e eu vejo o tamanho do problema, que não é nada. Eu vejo aqui, irmãos e irmãs, um homem que se encontrava preso, a ser julgado, e provavelmente a ser executado, que é iminente, diante dos nossos olhos isso acontecer. E quando você clama a Deus, Ele vem em socorro daquele, e o livra assim, maravilhosamente. Nós vemos a força de Deus agindo através da oração. A oração move o céu, aciona o braço onipotente de Deus. A oração é isso. A oração é um transmissor, é a comunicação direta com Deus. E precisamos compreender e termos uma vida de oração intensa. Irmãos, eu confesso a vocês que ao ler esse texto e a ver aqui a situação qual acontecia e a ação da igreja com relação ao problema, eu aprendi. E eu vejo como eu tenho sido negligente com relação à oração. Muitas das vezes nós oramos pouco. Oramos de manhã, ou oramos à noite, oramos quando estamos com problemas, ou quando somos encurralados, como Jonas foi encurralado dentro do peixe. Ele se sentiu pressionado. Ele não orou quando foi comprar a passagem para viajar, para fugir de Nínive. Ele não orou quando estava no barco. Mas Jonas orou quando estava dentro da barriga do peixe. Ele conversou com Deus, porque ele estava com um grande problema a ser resolvido. E agora? Precisamos lembrar quem é Deus. Precisamos ter em memória as ações poderosas de Deus e resgatarmos uma vida intensa de oração. Entenda que a oração move a mão de Deus. A oração move o braço onipotente de Deus. Pelas orações, eles testemunharam o agir imediato de Deus. Você nota aqui dentro do texto, que logo que Pedro sai da prisão, o anjo o leva, ele fala assim: segue-me, e ele sai seguindo o anjo. E há um momento aqui no versículo 9, não sei se os irmãos notaram, que quando o Pedro sai, ele pensou que estava tendo uma visão com relação ao livramento que ele estava tendo. Ele não estava acreditando ainda que tinha saído da prisão, que tinha sido liberto.
O versículo 11 diz o seguinte: Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria com ele. Aí no versículo 11 diz o seguinte: por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam a fazer comigo. Deus é maravilhoso. E ao meditar nessas ações aqui da igreja, nas ações de Deus com relação à igreja e a oração feita naquele local, não é diferente nos dias de hoje. Temos que agir da mesma forma com relação às nossas dificuldades, os problemas encontrados, as enfermidades que estão pela frente, crescimento espiritual, lutas que passamos. E eu clamo à igreja, que reúna-se, que tenha no seu coração a união, que possamos estar junto em oração, orarmos com fervor, orações ardentes, que possamos deixar os nossos corações na oração, e você possa ver a mão poderosa de Deus agindo na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família, nas enfermidades, em todos os âmbitos da sua vida. Então ore, clame a Deus, porque Ele está a ouvir as nossas orações. Que Deus possa ser o seu rochedo, possa ser o porto seguro de cada um, porque é assim que Davi enxergou Deus. Deus é o meu rochedo, Deus é a minha fortaleza. Era assim que ele se dirigia a Deus. Então que possamos ter isso em nossos corações e em nossa mente nessa noite, que essa palavra possa despertar esse fervor pela oração. Deus pode transformar problemas em triunfo pela oração. Aí eu pergunto, quem não tem problemas, quem não tem dificuldades aqui? Quem? Todos nós temos problemas e dificuldades, mas a palavra de Deus diz que Ele pode transformar em triunfo todos os seus problemas, quando você ora, quando você coloca diante de Deus. Aqui a igreja tinha um problema, Pedro tinha uma dificuldade, mas tudo aquilo foi colocado diante de Deus, e Deus transformou em triunfo. E você vê aqui no versículo 15, primeiro a ver Pedro, foi aqui uma mulher, que eu achei interessante. Ela vê alguém chamando lá fora, e ela se alegra, porque viu Pedro, e ela se alegrou tanto, que ela nem chamou ele para entrar à casa, ela foi contar os outros, e diz o texto aqui no versículo 15, eles porém disseram, você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram, deve ser o anjo dele. Versículo 16, enquanto isso Pedro continuava a bater, quando por fim abriram a porta e o viram e ficaram admirados. Ficaram admirados com a ação eminente de Deus. Ficaram admirados com o triunfo que Deus fez sobre o problema, sobre a dificuldade que ali se encontrava com ele. Ao amanhecer, versículo 18, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Todos ficaram sem saber. Eu fico imaginando a cena. Eu fiquei até passando um filme na minha cabeça. Quando o anjo chega, tira Pedro do cárcere, ninguém viu, ninguém percebeu. Os soldados continuaram ali dormindo. E Pedro sai, a porta de fora, uma porta de ferro, abriu automaticamente, como fosse um controle remoto. Assim Deus fez, abriu e tirou Pedro pela porta da frente, não foi pela porta dos fundos, e o levou. E no dia seguinte os soldados ficaram sem saber o que teria acontecido, como ele saiu daqui, sendo que estava bem guardado, algemado. E Deus o libertou, Deus o tirou.
com mão forte e poderosa. Então, diante dos nossos olhos, as dificuldades que nós vemos perante Deus não são nada. Perante Deus são coisas insignificantes, que Deus pode mudar, que Deus pode trazer alívio, cura, direção, proteção. Deus é Deus. Eu deixo a mensagem para os irmãos hoje, que você possa resgatar e viver e ter uma vida de oração, que você possa se espelhar nessa igreja aqui que orava incessantemente, que você possa ter como exemplo Daniel, que você possa ter como exemplo Moisés, Neemias, Ana, que orou por um filho e Deus deu. Que você possa orar, sem se cansar, sem desistir. Que você possa ter convicção, que você possa ter fé, mesmo que você não o veja, mas que você continue a orar pela salvação do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, da sua família. Entenda que Deus vai agir no tempo de Deus. Deus tem a sua agenda, Deus tem um momento certo de agir. Como Deus agiu aqui no momento certo, na hora oportuna, Deus também irá agir com a cura, com a restauração e o restabelecimento da saúde do pastor. Eu creio que logo ele estará aqui nesse púlpito pregando. Eu creio que ele logo estará aqui fazendo suas atividades, como de costume. Eu creio que ele estará aqui dando risadas e contando as histórias aqui no púlpito e pregando a sua palavra. Eu creio que toda essa situação pode ser mudada, porque o Deus que nós servimos é Deus. Deus, ele é poderoso, e ele agirá, assim como ele agiu aqui no passado, com o seu povo, livrando e cuidando e curando. Assim ele fará da mesma sorte hoje, porque o nosso Deus não muda, ele é imutável. Deus é Deus, ele continua sendo Deus. Deus é bom o tempo todo. Então que possamos nos alegrar e esperar em Deus. Continuemos a orar e a buscar a sua presença. Que Deus fortaleça a cada um, fortaleça a sua igreja, fortaleça a nossa fé, os nossos passos, e que possamos colher as bênçãos, e que o nome dele venha a ser glorificado através da sua igreja que ora. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, glorioso e bondoso Senhor, eu te dou graça, Senhor nosso Deus, por essa igreja, Senhor. Te dou graça, ó Deus, pelo despertar que o Senhor tem trazido aos nossos corações, através da Tua palavra, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito em nos revelar a Tua vontade. Ó Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor possa falar cada vez mais a cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor possa nos despertar, ó Deus, para ter uma vida intensa de oração. Nos ensine, ó Pai, a estar diante do Teu trono de graça. Nos ensina a nos ajoelharmos, ó Deus, nos ensina a nos humilharmos diante de Ti e nos colocarmos diante de Ti. Nos ajude, ó Pai, nas nossas necessidades, nas nossas limitações. Sê com essa igreja, ó Pai, que o Senhor erga a cada um que possa estar desanimado, que o Senhor levante e firme os seus passos e conduza as suas vidas, que o Senhor restabeleça, ó Pai, a sua alegria, que o Senhor desperte aqueles que estão ainda dormindo, que estão lentos, ó Pai, em processar a Tua vontade, que o Senhor, ó Deus, possa restabelecer a saúde e curar aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, que o Senhor possa trazer alento e alegria e consolo aos enlutados, ó Senhor. Vá de encontro a cada uma, a cada família, e os agracie com a Tua presença. Que o Teu Santo Espírito nessa noite, ó Pai,
possa ser o agente nesses corações, em falar da tua palavra e conduzir a cada um em o nome santo do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai, e obrigado por essa igreja, onde nos acolheu, e aqui temos aprendido, e temos, ó Pai, entendido a tua palavra. Fale cada vez mais aos nossos corações, e nos conduza cada vez mais nos teus caminhos santos, ó Pai. Firme a cada um, e nos dê segurança, em o nome santo de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.